Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 30 e nós vamos ver dos aforismos 117 até o 120. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos focar principalmente nas virtudes e reflexões sobre como adquirir essas virtudes que são tão importantes. As que a gente vai ver mais é a modéstia, que para a maioria das pessoas ela é super mal interpretada, elas não conseguem ver de uma maneira mais lúcida. Então vocês vão ter essa oportunidade hoje de ver comigo essa grande virtude da modéstia de uma forma mais lúcida, de uma forma bem interessante. Nós vamos ver também a questão da bondade, né, do quão importante é nós sermos bondosos de fato e não pessoas boazinhas que querem ajudar de forma egóica, né, para se promover. A gente vai ver isso tudo bastante detalhado hoje e outras virtudes mais, né, como a benevolência, que é a boa vontade. Então assistam até o fim que com certeza vocês vão gostar bastante. Só peço a vocês a gentileza, antes da gente começar, a gentileza de vocês darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante, gente, para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas, ele distribui para as pessoas que pesquisam temáticas semelhantes. Então, assim, mais e mais pessoas vão ter acesso a esse estudo, vão poder ajudar o canal a crescer. Então, peço a vocês essa gentileza. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que mais pessoas conheçam esses estudos tão interessantes dessa obra magnífica que é a Arte da Prudência. Beleza? Vamos lá, a gente começar pelo 117, que diz assim: não falar sobre si mesmo, ou se gabará, o que é vaidade, ou se criticará, o que é humildade. Ao demonstrar tal falta de sensatez, tornando-nos maçantes para os ouvintes. Se isto deve ser entre amigos, mais ainda nos altos cargos, quando se fala em público com frequência e onde tudo o que sugere vaidade passa por tolice. Não é prudente, tampouco, falar de pessoas que estejam presentes. Arrisca-se a atolar-se na lisonja ou no vitupério. Ou seja, aqui ele está falando, gente, sobre essa questão da modéstia. De você não se colocar no patamar acima dos outros, se gabando como sendo o tal, a pessoa extraordinária, fantástica, acima de todos os outros, mas também não se colocar em uma posição extremamente abaixo, submissa, como alguém que não tem qualidades, que não tem virtudes, porque isso é um engano. Isso aí você está sendo dominado pelo ego. E é nesse aforismo que eu quero falar para vocês, gente, sobre a modéstia. A modéstia, gente, ela é uma virtude magnífica. Eu já tenho procurado vivê-la de forma mais lúcida, como eu comentei no comecinho do vídeo, há um bom tempo. Porque o que é a modéstia, gente? Eu aprendi isso com um grande terapeuta que já partiu, infelizmente, né, que é o Luiz Gasparetto. Eu assistia demais às suas palestras, os seus programas na rádio Vibe Mundial. Ele é um cara sensacional, né, um espírito evoluidíssimo, e ele falava de uma forma muito simples sobre a modéstia. O que é a modéstia? É quando você reconhece os seus valores, quando você sabe dos seus talentos, mas você não extrapola, não fala deles de uma forma exagerada, mas também você não se diminui. Como que acontece muitas vezes quando o pessoal fala de falsa modéstia. Ele batia em cima dessa tecla direto, o Luiz Gasparetto. Ele dizia, quando você fala de falsa modéstia, na realidade você está sendo vaidoso. Você sabe que você é bom, mas você fica se menosprezando para que os outros fiquem enchendo a sua bola e dizendo, não, mas você é bom mesmo, não precisa falar assim. Onde foi que já se viu uma pessoa tão incrível como você? E aí lá por dentro você fica, eu sou bom mesmo, eu me garanto. Entende, gente? Essa é a questão. Quando você reconhece os seus dons, os seus talentos, você diz, pronto, eu sou bom nisso. E você fala numa boa, com serenidade, com paz. E você não fica nem aumentando nem diminuindo. E aí com isso, as pessoas elas vão perceber a sua autoconfiança e a sua humildade. Isso é ser humilde de verdade. No meu caso, eu até escrevi um texto, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês, como uma sugestão.
o nome do texto, até anotei aqui para não me esquecer, é o valor dos que são modestos, certo? O valor dos que são modestos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas se vocês quiserem pesquisar direto no Google, colocando o título, vocês vão cair, é o primeiro link que aparece, é o link desse texto. Eu vou ler aqui um pequeno trechinho também desse texto, que foi o que me inspirou, mas nesse texto eu falei, gente, sobre exemplos meus. Eu sou professor de matemática e de física. Eu vou ficar dizendo, não, eu sou um péssimo professor, eu não consigo fazer com que os alunos aprendam direito. Eu estaria sendo esse falso modesto. Ou seja, eu me considero um bom professor de matemática. Tanto é que eu já tive resultados incríveis com alunos que tinham uma dificuldade extrema de aprender. Então eu falo, eu me considero, sou um bom professor de matemática. Se você quiser me chamar, me contratar, digamos assim, principalmente pessoas que moram em Fortaleza, pode confiar, pode contratar com toda certeza, porque o seu filho, sua filha vai aprender. Isso é ser modesto, entende? E aí, mas eu não vou ficar falando de coisas que eu não sou bom, fingindo que seja, entende? A modéstia é isso, é quando você reconhece aquilo que você é bom, mas você sabe que tem muitas coisas que você é péssimo e que ninguém pode contar com você porque você não é a pessoa mais indicada. Digamos que alguém pedisse para mim para fazer aquele almoço, aquela refeição maravilhosa, cheia de pompas e coisas deliciosas, eu não seria a pessoa mais indicada, porque eu sou péssimo na cozinha, entende? Então, isso é modéstia, gente, a gente reconhecer, eu sou bom nisso, naquilo, outro, mas tem uma série de outras coisas que eu sou péssimo, eu não sou bom. Então, isso é humildade, é a verdadeira humildade, é nos colocar nem acima e nem abaixo, reconhecer aquilo que é bom e saber que tem muitas coisas que não é. Deu pra entender, gente? Espero que tenha ficado claro o que significa modéstia e que a gente exercite isso no nosso dia a dia. Antes de passar pro próximo aforismo, como eu falei, eu vou ler esse pequeno textozinho do professor Nelson Lima, que complementa muito bem a proposta desse aforismo. Ele diz assim: o valor dos que são modestos. As pessoas modestas costumam ser pacientes, e aí reside uma das suas forças. E há mais, as pessoas naturalmente modestas, não as fingidas, aprendem a confiar em mais do que um modo de ver as coisas. É que elas, ao longo da vida, agem como que peregrinos em busca de saberes essenciais. Têm consciência dos seus limites e, por isso, abrem a mente a novas fontes de conhecimento. Com a idade a avançar, tornam-se pessoas sábias, maduras, pacientes, tolerantes e observadoras. Apreciam os seus próprios silêncios e, por vezes, tornam-se grandes líderes pacifistas. Elas seguem o velho provérbio japonês que diz: não estude uma coisa, habitue-se a ela. Veja o alcance desse pensamento ancestral, magnífico. Nelson Lima. Essa parte final é maravilhosa. Não estude uma coisa, habitue-se a ela. Ou seja, quando você incorpora os seus valores e virtudes, quando aquilo já está tão espontâneo, tão natural em você, que você não precisa ficar com gabolice, dizendo, olha como eu sou bom, como eu sou fantástico, entende? É simples assim, gente, beleza? Não deixem de ler esse texto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor dos que são modestos. Vamos lá para o 118. Ter fama de cortês. Só isso já pode torná-lo benquisto. A cortesia é a melhor parte da cultura, uma espécie de feitiço que cativa a boa vontade de todos, assim como a grosseria obtém apenas desprezo e irritação geral. Quando nasce de orgulho, a grosseria é detestável. Quando de má criação, é desprezível. Melhor a cortesia pecar por excesso do que por falta. Aquela que é distribuída igualmente para todos levaria à injustiça. Entre os inimigos, a cortesia é um dever, e daí se vê como ela é valiosa. Custa pouco, mas recebe um belo dividendo. Quem respeita é respeitado. A polidez e a honra têm essa vantagem. Nós a concedemos aos outros sem perder nada. Aqui ele está falando sobre essa virtude da cortesia, de você ser respeitoso, de você ser educado. Ninguém perde ao ser cortês.
É o que o Baltazar Gracian está nos dizendo. Essa é uma virtude que todos nós deveríamos desenvolver, gente. Já pensou se toda a sociedade tivesse pessoas corteses, pessoas educadas, pessoas que respeitam os seus inimigos? Na realidade, nem existiriam inimigos, porque o Mestre Jesus Cristo, ele ensinava: amai os vossos inimigos. Quando ele falava isso, era que a inimizade, para ela ser real, para ela ser deletéria, precisa das duas partes. Quando só uma pessoa tem você como inimigo, mas você não a vê como inimigo, ela não é sua inimiga, entende? Eu até escrevi lá atrás no blog um texto falando sobre isso. Quando você ama aquela pessoa que não gosta de você, que lhe odeia, que não quer olhar para sua cara, não quer ver nem a sua sombra, quando você sente amor por ela, ela não é sua inimiga. Ela pode até ver você como inimigo, mas ela não é. Porque você não vai ter intrigas, não vai gerar discussões, brigas, confusões com essa pessoa, entende? É simples assim. Já há um bom tempo eu tenho procurado viver dessa forma. Eu não considero que eu tenha inimigos. Eu tenho pessoas que eu não afinizo. É absolutamente diferente. É importante frisar esse ponto. A gente não precisa gostar de todo mundo, se conectar com as bilhões de pessoas que existem no planeta. Isso seria falso, seria uma falsidade só. Claro que existem aquelas pessoas que a gente afiniza, que têm valores, ideais, personalidades parecidas com a nossa, mas também tem aquelas pessoas que destoam completamente, que acreditam em coisas diferentes, que têm crenças, né? Que têm posturas de vida absolutamente diferentes. Com essas pessoas a gente não consegue se conectar de coração para coração, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas a gente precisa ser cortês, a gente precisa ser educado. Eu tenho dito para muitas pessoas isso, até para os pacientes que eu atendo, que eu não considero que eu tenha inimigos. Eu não tenho de coração, eu não tenho inimigos. Se tem pessoas que me veem como inimigo, é porque elas nutriram algum sentimento com relação a mim dessa natureza, mas não porque eu que impus isso, sabe? Isso é libertador. Quando a gente não alimenta inimizades, quem mais ganha é a gente mesmo, em paz, em saúde, em prosperidade. Então que vocês reflitam sobre isso de uma forma profunda, que você seja educado, seja cortês para com todas as pessoas, porque assim a gente vai estar neutralizando tanto o mal que existe na nossa sociedade, tá ok? Vamos lá para o 119. Não se tornar malquisto. Não é preciso provocar a aversão. Ela vem sem ser chamada. Há muitos que odeiam gratuitamente, sem saber como ou porquê. A malevolência se antepõe ao respeito. A irascibilidade é mais eficaz e rápida para danificar do que a concupiscência para tirar proveito. Alguns conseguem causar mal-estar a todos por serem desagradáveis e de mau gênio. E uma vez que o ódio seja implantado, é como a má reputação, difícil de apagar. Os homens judiciosos são temidos, os maledicentes são detestados. Tem-se asco aos arrogantes, abominam-se os bufões. Os de destacada superioridade são abandonados. Demonstre sua estima caso queira ser estimado, e se quer prosperar, dê aos outros sua atenção. A meu ver, gente, a parte final desse aforismo é o mais interessante e a mensagem que mais nos faz refletir. Eu vou reler para vocês. Demonstre sua estima quando queira ser estimado, e se quiser prosperar, dê aos outros a sua atenção. Esse aforismo, gente, ele está falando sobre aquilo que você quer para si, você só vai ter se você oferecer. Tem uma música que eu já falei diversas vezes por aqui, nos podcasts também, uma música da banda Os Lampirônicos, né? É a música Pop Zen da banda Os Lampirônicos. Essa música é antigona, mas ela é muito bonita. Ela fala, numa das suas frases: só é seu aquilo que você dá. Aquilo que você oferece para os outros é aquilo que de fato é seu. E aí ele fala de uma série de coisas, é uma música bem impactante, a sua mensagem.
E assim, ele está falando aqui nesse aforismo, de certa forma, sobre a lei do dar e receber, uma das leis universais. Aqui eu também vou deixar uma outra sugestão para vocês, gente. Eu fiz no meu podcast um episódio falando único e exclusivamente sobre essa lei do dar e receber, trazendo altos aprofundamentos. E eu me inspirei num texto super bonito do Felipe Rocha, que é o fundador da página do Instagram Xamanismo 7 Raios. É uma página que eu já trouxe para cá inúmeras vezes como sugestão para vocês. O Felipe Rocha escreve textos super bonitos, super profundos. E era um texto que ele aprofundava essa questão da lei do dar e receber. Então é uma forma de vocês ampliarem as reflexões desse vídeo, conhecendo muito mais coisas, ampliando os conhecimentos, a consciência, que a gente seja como eu falei nessa frase dessa música, né? Só receba aquilo que você dá, que a gente receba da vida aquilo que a gente oferece, aquilo que a gente dá. Se a gente descompassa essa lei, a vida degringola. Se você quer só receber, sem dar, e quando você só quer doar, se aquela pessoa que é extremamente caridosa, bondosa, mas você não aceita receber, a sua vida também degringola, porque isso aí não é prosperidade. Na prosperidade você também tem que aceitar as coisas boas da vida, aquilo que a vida lhe oferece. Aceitar com alegria, com gratidão, com benevolência, com vontade de ampliar, entende? Tudo isso é a lei do dar e receber, que nesse podcast eu aprofundei bastante. Eu vou deixar aqui embaixo, certo, gente, o link para vocês ouvirem. E quem quiser ouvir de forma direta, sem mesmo clicar para pesquisar, você pode colocar tanto na pesquisa do SoundCloud como do Spotify esse título, a lei do dar e receber, que você vai cair nesse podcast. Como esse é um tema muito comum, talvez não seja o primeiro link que apareça, mas vocês olham lá no blog, que é o Para Além do Agora. O título, né, do podcast é Para Além do Agora, e aí fica mais fácil de encontrar, tá ok? A lei do dar e receber, como um podcast que amplia essas reflexões sobre esse ser bem-quisto, ser mal-quisto, que é a lei do dar e receber. Se você oferece de coração, você tem a tendência de ser muito mais bem-quisto. Se você quer só receber da vida, a sua tendência é ser mal-quisto. Mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Vamos lá para o 120, para a gente concluir o vídeo. Viver de maneira prática. Mesmo o saber deve estar em voga. Quando o saber for desusado, finja ignorância. Mudam-se os tempos, assim como as expressões e o gosto. Evitemos de nos exprimir como um antigo. Tenha gosto como um moderno. O gosto da maioria impõe o comportamento social. É o que importa em todas as coisas. Deve seguir o gosto comum e avançar para o aperfeiçoamento, acomodando-se ao presente, ainda que o passado lhe pareça melhor, tanto nos adornos do corpo como nos da alma. Só na bondade não vale esta regra de vida, pois sempre se deve praticar a virtude. Muitos valores vieram a parecer antiquados. Falar a verdade, manter a palavra. Os bons parecem pertencer aos velhos bons tempos, embora sejam sempre queridos. Se é que ainda há alguns, são raros e nunca são imitados. Que época triste esta, quando a virtude é rara e a maldade está no cotidiano. Essa frase aqui ela é muito atual, né, gente? Que triste época esta, quando a virtude é rara e a maldade está no cotidiano. Viva o discreto o melhor que puder, embora não seja como gostaria. Valorize o que a sorte lhe concedeu, mais do que lhe recusou. Aqui ele está falando, gente, sobre a importância de você viver de uma forma ética, de uma forma honesta, e você ser de fato uma pessoa bondosa, alguém que pratica o bem, que quer o bem e que espalha esse bem. Isso pode parecer piegas, pode parecer ingenuidade, mas quem age assim, quem faz isso no seu dia a dia, essa pessoa ela é uma pessoa diferenciada. Nesse aforismo, que ele é mais longo, está falando sobre isso, que parece que isso caiu por terra, não é mais valorizado,
Porém, é um engano. A gente, quando busca ser bom de verdade, a gente está fazendo maravilhas para o mundo. A gente vai estar sendo mais uma pecinha, mais um construtor, uma construtora de uma nova sociedade, uma sociedade melhor. Se as pessoas todas elas não tivessem mais essa esperança de um futuro melhor, de um mundo melhor, a gente já teria se autodestruído, gente. Nós, como seres humanos, talvez nem estivéssemos mais aqui. É porque existe a bondade ainda, ela reina, apesar de não parecer, mas ela ainda reina. Os bons são maioria. Essa é uma expressão que eu já falei inúmeras vezes, de que os bons são maioria. É por causa disso que nós ainda estamos aqui. A humanidade ainda não se autodestruiu. A gente está agora passando por um período de muitas transformações, de muitas mudanças, e eu acredito que o saldo, apesar de ser extremamente negativo, do número de mortes gigantesco, né? Milhões de mortes ao redor do mundo por conta do coronavírus, mas a gente vai sair de tudo isso com uma nova consciência, né? A humanidade vai dar um salto de evolução, mesmo que não seja lá essas grandes coisas, mas a gente vai sair melhor de tudo isso. E aí, nesse aforismo, ele está falando sobre o que é muito importante nós permanecermos firmes e confiantes no bem, em sermos pessoas do bem. E aí aqui, gente, para a gente concluir esse vídeo de hoje, eu vou fazer algo que eu já fiz nos outros estudos que eu fiz da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e o Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Eu pegava alguma música que tivesse uma ideia parecida com algo das reflexões e colocava para o podcast. Eu não posso colocar músicas no YouTube por conta dos direitos autorais, mas a gente pode fazer isso pelo podcast. E tem uma música, gente, que eu acho maravilhosa, é a minha música favorita, da banda Os Paralamas do Sucesso, uma música chamada Flores e Espinhos. Eu acredito que boa parte de vocês conhece essa música, é uma música lindíssima. Em uma das suas frases ela diz assim: mesmo que pareça tolo e sem sentido, eu ainda brigo por sonhos, eu ainda brigo. Essa frase, gente, ela me norteia demais. Todos os dias eu lembro dessa frase e procuro viver, colocar na prática do meu dia a dia. Pode parecer tolo e sem sentido ser uma pessoa boa, uma pessoa que acredita no futuro bom para a humanidade, mas eu quero continuar acreditando nisso. Eu ainda brigo por sonhos. Esse sonho de ver uma sociedade melhor, uma sociedade onde as pessoas elas tenham essas grandes virtudes e valores que foram ditos não só nesse estudo, mas em muitos outros. A gente incorpora isso na nossa vida. Quanto mais e mais pessoas tiverem essa autoconfiança, acreditarem nisso, brigarem por esse sonho, a gente vai ver essa sociedade de fato sendo transformada. Beleza, gente? Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal. E aí eu quero fazer esse convite, né, para as pessoas que estão assistindo só pelo YouTube, deem uma passadinha também no podcast, porque vocês ao final vão ouvir essa música maravilhosa, que é a música Flores e Espinhos, da banda Paralamas do Sucesso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.